Até que Cristo se forme em vós, em mim, em ti, em nós. Até que Cristo se forme em vós, em mim, em ti, em nós. Meu caro irmão, minha cara irmã, que alegria chegar ao seu coração nesta quinta meditação do nosso retiro quaresmal. Olha, outro dia mesmo nos propusemos esse caminho e agora já estamos quase que chegando ao fim. Já percorremos o reconhecimento dos nossos próprios pecados, já reconhecemos a necessidade de pedir e dar perdão, já percebemos a força vital e indispensável da oração, aprendemos a quebrar o nosso orgulho por meio da esmola, mas tudo isso só se justifica por causa da humildade. E é esta quinta via da penitência que hoje nós queremos meditar. Mas antes de iniciar, convido você mesmo a parar agora. Desliga aí as notificações do seu celular, se você estiver nos acompanhando por ele. Desliga um pouco os afazeres para esta hora, para encontrar-se com Deus, para que Cristo seja formado no seu coração. E antes de iniciar, compartilhe esse vídeo, inscreva aqui neste cantinho, tem a opção inscrever-se no nosso canal, para você ficar por dentro e de tudo que está acontecendo aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Curta se você gostou, compartilhe com seus amigos, para que a palavra de Deus possa chegar a muitos outros corações. E assim como você está fazendo essa experiência agora fecunda, possa fecundar também o coração daqueles que, vagueando pelas páginas do YouTube, nos veja graças ao seu compartilhamento, à sua curtida. Vamos iniciar então o nosso itinerário de crescimento em Cristo até que Ele seja formado em nós? Invoquemos a Trindade em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos agora invocar, Senhor, o Teu santo nome sobre nós. Venha em auxílio da nossa fraqueza por meio do Teu Santo Espírito, e que o Teu Espírito Santo invada o nosso coração. Nós te pedimos, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Rainha da Piedade, vossa amadíssima esposa. Vinde fecundar o nosso coração com o dom da santa humildade, para vivermos escondidos em vós. E cantando, que você possa desejar ardentemente a presença do Paráclito, do Consolador, do Espírito da humildade, o Espírito Santo de Deus.
obra por vós começada, prepara o nosso coração para o glorioso dia do Senhor, o dia em que toda a terra verá sua manifestação. Peça, vem Espírito Santo. Basta pedir, vem, Ele vem. Basta clamar, vem, e o Espírito vem. De Deus. Vem em auxílio da nossa fraqueza, Espírito Santo. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, dá-nos a santa humildade, dá-nos a santa contrição. De Deus. Por favor, Rose, mais uma vez, vem Espírito. Vem Espírito. Espírito, Espírito de Deus, vem, Espírito, Espírito de Deus. Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos e permanecei para sempre. Meus irmãos, hoje nós chegamos à última via proposta por São João Crisóstomo, a via da humildade. Assim, repito como fiz das últimas vezes, para a gente não esquecer de onde partimos, para chegar onde precisa. Diz São João Crisóstomo: queres que eu te cite as vias da penitência? São muitas, é certo, variadas e diferentes, todas levam ao céu. É a seguinte a primeira via da penitência: a reprovação dos pecados. Sê tu o primeiro a dizer teus pecados para seres justificado. O profeta também disse: confessarei contra mim mesmo a minha injustiça ao Senhor, e tu perdoastes a impiedade do meu coração. Reprova também tu aquilo em que tu pecaste. Basta isto ao Senhor para te desculpar. Quem reprova aquilo em que pecou, custará mais a recair. Excita o acusador interno, a tua consciência, para que não venhas a ter acusador lá, diante do tribunal do Senhor. Esta primeira é uma ótima via de penitência. A seguinte em nada lhe é inferior. Não guardemos lembrança das injúrias recebidas dos inimigos. Dominemos a cólera. Perdoemos as faltas dos companheiros. Com isso, aquilo que se cometeu contra o Senhor será perdoado. Eis outra expiação dos pecados. Se perdoareis a vossos devedores, também vos perdoará o vosso Pai Celeste. Queres saber a terceira via da penitência? Oração ardente e bem feita, que brote do fundo do coração. Se ainda uma quarta via desejas conhecer, chamá-la-ei de esmola. Possui muita e poderosa força. E ser modesto no agir e humilde, isto, não menos que tudo mais, destrói os pecados. É esta quinta via que hoje nós vamos meditar. Esta que destrói todos os pecados. Porque já quero começar citando uma grande santa da igreja, Santa Faustina. A humildade é que nos faz aproximar do coração de Deus. A humildade, meus irmãos, é esta virtude que precisa ser cultivada dentro de nós, para agir com modéstia, para chegar no coração de Deus. Muitas vezes temos uma impressão equivocada do que é ser humilde. Achamos que a humildade tem a ver com inferioridade, que humilde é aquele pequenininho que às vezes ninguém dá nada por ele, mas a humildade é algo maior. A humildade é a virtude
virtude que nos faz reconhecer aquilo que somos. Ninguém tem uma perfeita visão de si do que o humilde. O mundo acha que a humildade hoje é bobagem. E trata às vezes a humildade somente da relação de si com o outro. Mas a humildade, meus irmãos, é profunda. E para dizer desta profundidade, permita-me citar aqui um grande padre da espiritualidade, o padre Antônio Royo Marim. No seu livro Ser ou Não Ser Santo, Eis a Questão, ele diz assim na página 274: a humildade é uma virtude derivada da temperança, que nos inclina a cobrir ou moderar o desordenado apetite da própria excelência, dando-nos justo conhecimento da nossa pequenez e miséria, principalmente com relação a Deus. Bom, comecei disso aqui para dizer de uma outra virtude, que é a mãe da humildade, a temperança. O que é a temperança? A temperança é o equilíbrio, é a justa medida, é estar na via do meio. A humildade é filha da temperança, porque, como diz Padre Antônio Royo Marim, ela vai nos ajudar a dosar. Seja dosar o nosso sentimento de inferioridade, de nos achar que somos pequenos, não valemos nada, seja o mais habitual o desejo de querer ser grande, grande demais. Tal como no Evangelho que nós meditamos na quarta-feira da segunda semana da Quaresma, quando a mãe dos filhos de Zebedeu chegou a Jesus e pediu: ó Senhor, dá a graça para um filho meu sentar à sua direita e o outro à sua esquerda. É o desejo de ser grande. A humildade vai nos fazendo tomar consciência de nós mesmos. Aqui quero citar também uma outra grande santa da igreja, Santa Teresa de Ávila, doutora, mulher de intimidade na oração, mulher de fibra. No seu Castelo Interior, o livro, A Morada, capítulo 6, Santa Teresa d'Ávila diz assim: uma vez estava eu considerando por que razão era nosso Senhor tão amigo da virtude da humildade, e logo se me pôs diante, aparecer sem eu considerar nisso, mas de repente, isto: é porque Deus, a suma verdade, é porque Deus é a suma verdade, e a humildade é andar na verdade. Vou repetir porque o padre, com óculos, e aqui já escurecendo um pouquinho, nós estamos ao entardecer aqui no santuário, no claustro, para chegar também ao seu coração, para falar um pouco da liberdade espiritual que nós precisamos adquirir. Aí a letra está miudinha e o padre engasgou, mas vou repetir. Eu estava considerando de Santa Teresa d'Ávila, por que nosso Senhor Jesus tão amigo é da virtude da humildade, e logo se me pôs diante dos meus olhos isto. Olha o que ela percebeu: é porque Deus é a suma verdade, e a humildade é andar na verdade. E é muito grande verdade não termos coisa boa de nós mesmos, senão a miséria, e sermos nada. E quem isto não entende, anda na mentira. Quem melhor o entende, mais agrada a suma verdade, porque anda nela. Praza a Deus, irmãs, nos faça merecer de não sairmos nunca deste próprio conhecimento. Amém. Nosso Senhor faz destes merecimentos a alma, porque com a verdadeira esposa, que já está determinada a fazer tudo em sua vontade, lhe quer dar alguma notícia daquilo em que há de fazer, e de suas grandezas. Não existe para que tratar de mais coisas, e destas duas falei
parecer de grande proveito. Pois em coisas semelhantes não há o que temer, senão louvar ao Senhor por quem as dá. Porque, ao meu parecer, nem o demônio, nem a imaginação própria tem aqui grande cabida, e assim a alma fica com grande satisfação. Veja, Santa Teresa percebeu, ser humilde é andar na verdade. Talvez aqui está, meus irmãos, a dificuldade de muitas pessoas viverem esta virtude da humildade. Porque a verdade nossa é a busca incansável de todo o nosso existir. Nós somos um mistério para nós mesmos. O homem não é capaz de compreender a si mesmo, se isso não lhe for dado por graça, se não lhe for dado pelo alto, por Deus. Esta busca da verdade sobre nós mesmos é o que precisa nortear as nossas ações. Porque quando se busca a verdade, se encontra Deus. Ele mesmo nos diz: conheceis a verdade e ela vos libertará. Libertará de tudo aquilo que nos impede de caminhar na graça com Ele. Porque Ele nos diz também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A humildade é verdade, porque a humildade nos remete àquilo que somos. Somos pó, e ao pó voltaremos. Se a gente tem a consciência da efemeridade, do quão passageiro é esta vida nossa, nós começamos a nos tornar humildes. Para você entender o que é humildade, eu vou tentar explicar realmente o sentido da palavra humildade. Humildade vem de humilitas. E humilitas deriva do mesmo radical que humus. Humus, em latim, é terra. Humilitas é aquele que está no mesmo nível da terra. Veja, a humildade é reconhecer aquilo que nós somos. Pó. Somos terra. Somos passageiros. O humilde primeiro precisa buscar em si o autoconhecimento. Perceber-se. Quem eu sou? Às vezes nós não sabemos mais nem quem somos, né? Vamos deixando que os outros nos moldem. Vamos deixando que os outros nos rotulem e vamos fazendo da nossa existência aquilo que os outros acham que é a existência nossa. Vamos adotando para nós aquilo que os outros colocou de nós mesmos e que às vezes não é bem assim que somos, mas acabamos abraçando para nós mesmos o ponto de vista alheio sobre nós mesmos. Basta alguém falar assim: ah, o padre é medroso. E aí eu começo a ficar pensando assim: puxa vida, é verdade, eu sou medroso. E aí vai aquilo crescendo dentro de mim, ao ponto de que aos poucos, aquilo que às vezes nem era tão grande como o sentimento do medo, passa a nortear a minha vida, porque eu comecei a me ver pelo olhar do outro. A gente precisa primeiro se perceber quem eu sou. O que norteia o meu coração? Quais são as áreas da minha vida que eu sou vulnerável? Todos nós temos um calcanhar de Aquiles. Todos nós temos um lugar que é mais frágil. Perceber esta verdade, esse autoconhecimento, é o primeiro passo da humildade. Porque quando eu me conheço, ainda que minimamente, eu sou capaz de me abrir decididamente à graça de Deus. Deus não trabalha, meus irmãos, com coisa que não possa ser verdadeira. Deus não trabalha com coisas pela metade, com oferta, vamos dizer assim, que não é dele. Para a gente se pôr na mão de Deus, nós precisamos colocar aquilo que somos.
por isso agrada o coração de Deus, o humilde. A humildade, portanto, é ter a capacidade de olhar para si mesmo e perceber luzes e sombras, virtudes, mas também vícios. A humildade é a capacidade de olhar para o outro e perceber-se como igual. Igual não para competir, não para querer ter o mesmo nível, mas igual em possibilidades, igual em oportunidades que são criadas por nós mesmos, igual na graça que nos é concedida. Não sou melhor do que o Fábio, porque sou padre e ele é um tecladista. O Fábio não é melhor do que eu porque é tecladista e eu sou padre. Somos diferentes, mas todos nós somos iguais. Somos irmãos, somos filhos. Porque o Fábio tem o valor pelo fato de ser Fábio. Ele é precioso. Ele é amado. O sangue que me salvou também salvou o Fábio. A chance que foi dada a mim em Cristo também foi dada ao Fábio. Ele não é maior do que eu, mas eu também não sou maior do que o Fábio. Veja, esta temperança, essa medida que vai sendo dosada, ela produz alguns frutos em nós. E a humildade produz frutos gigantescos, meus irmãos. Elenquei alguns. O primeiro fruto da humildade é a abertura à graça de Deus. A gente acha, às vezes, que a graça de Deus, ela deixa eu tentar traduzir isso de uma maneira que não me ponha em heresia. Mas para você entender, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente acha que a graça de Deus não depende do nosso esforço. Ela não depende do nosso esforço para produzir o seu fruto, mas para alcançar-nos, ela depende de nós, sim. É como um remédio. Se você está com febre e tem lá um antitérmico, o antitérmico por si só ele produz o efeito, não é? O remedinho que você tem, paracetamol, dipirona, novalgina, sei lá, ele já tem ali tudo que é necessário para abaixar a temperatura corporal. Mas ele lá na gaveta não vai adiantar, né? Eu preciso ingerir. Ele precisa entrar em contato com a minha química, vamos assim dizer, com o meu corpo, para produzir os efeitos dele. A graça de Deus, meus irmãos, é a mesma coisa, ela por si só produz efeito. Mas eu preciso de mecanismos para alcançar esta graça. E aí que eu disse, a humildade nos concede uma abertura extraordinária à graça. E como eu tirei isso? Eu tirei isso da cartola? Não, eu não sou mágico. Isso vem da palavra de Deus. Na carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5, diz assim: revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, pois Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Vou repetir o que São Pedro diz: revesti-vos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas concede sua graça aos humildes. São Pedro está citando aqui Provérbios, que diz isto, para falar para mim e para você assim: queiramos crescer na graça, busquemos a humildade. Mas não só isso, a humildade também, ela é o pré-requisito indispensável
para a oração. Lembram do que eu disse na nossa terceira meditação sobre a oração? Sem humildade nós não conseguimos rezar. Porque uma pessoa soberba, cheia de si, é incapaz de abaixar-se para fazer a vontade de Deus. A humildade é o pré-requisito indispensável, e isso nos atesta Eclesiastes, capítulo 35, versículo 21. Nos diz assim: a oração do humilde penetra as nuvens, e não se consolará enquanto não se aproximar de Deus, e não se afastará enquanto o Altíssimo não olhar, e o justo juiz não fizer justiça. Olha a força da palavra de Deus em Eclesiastes. Eu não preciso nem ficar explicando. A palavra de Deus por si só, ela já fala o que precisa ser dito. Ela tem uma força que não gasta muitas palavras, basta prestar atenção. Vou repetir. Eclesiástico 35, 21. A oração do humilde penetra as nuvens. Veja, quando uma pessoa humilde reza, a oração dela chega para o céu, mas ela só reza porque é humilde. E olha, a oração dela não se consolará enquanto não chegar até Deus, e não se afastará enquanto o Altíssimo não olhar e o justo juiz não fizer justiça. É por isso que o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1559, nos atesta exatamente isso. Vou até pegar aqui o Catecismo, para não falar de minha própria memória, porque a memória costuma nos trair. O Catecismo diz assim: a humildade é o fundamento da oração, pois não sabemos o que pedir nem como pedir. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração e perceber: o homem é um mendigo de Deus. Então a humildade produz esse fruto de uma oração que não só agrada e chega ao coração de Deus, mas de uma vida que se transforma em oração. A humildade também, ela é a porta aberta para todas as outras virtudes. Quem não é humilde, muito dificilmente vai conseguir ser casto. Quem não é humilde, muito dificilmente vai conseguir ser justo. Quem não é humilde, muito dificilmente vai conseguir o equilíbrio emocional e espiritual. Por quê? Salmo 149, versículo 4. Se o vento deixar, o padre chega lá. Salmo 149, versículo 4, diz assim: pois o Senhor se compraz com o seu povo e reveste os humildes de salvação. Há uma outra tradução que diz assim, é a mesma coisa. Pois o Senhor se compraz com o seu povo, costuma se traduzir, pois o Senhor ama o seu povo. E reveste os humildes com salvação, é a mesma coisa quando a gente diz assim, e coroa com vitória os seus humildes. Você já deve ter ouvido isso, não. Ouvisto é uma mistura de ouvir com ver? Pois o Senhor se compraz com o seu povo e reveste os humildes com a salvação. Esse mesmo versículo na liturgia é traduzido assim: pois o Senhor ama o seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Já cantamos isso várias vezes. Tenho certeza que a Rose deve estar até lembrando dos salmos que já cantou exatamente isso. O Senhor coroa de vitória os seus humildes. Coroar de vitória, dar salvação, significa abrir-se a viver aquilo que te salva. As virtudes tão necessárias, a santidade, o amor.
Só quem é humilde é capaz de perceber cada dia progressos, porque vai percebendo que precisa de Deus, depende da graça de Deus. E o mais importante, meus irmãos, o fruto indispensável da humildade, desta maneira modesta de agir, que nos exorta São João Crisóstomo, é o que está na bem-aventurança, Mateus 5, versículo 3, e eu preciso explicar isso. Bem-aventurados os pobres no espírito, pois deles é o reino dos céus. Não é pobre de espírito. Pobre de espírito é quem não tem senso de pertença. Pobre no espírito. Isso é a mesma coisa que falar assim: bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Aqui o padre responde duas coisas. Jesus chama humilde quem é pobre no espírito, quem lá no fundo do coração se sente indulgente, no sentido de necessitado de perdão, de misericórdia, mas quem sente-se lá no espírito indigente, que precisa, que é carente, que precisa de Deus. A pobreza no espírito é o santo desapego que nós precisamos ter. Desapego de circunstâncias, desapego de pessoas, desapego até mesmo de fatos e de bens materiais. Bem-aventurados os humildes, ou seja, quem é humilde é feliz, porque sabe viver bem com o que tem, porque sabe aproveitar bem as circunstâncias. Mas o reino dos céus, nas bem-aventuranças, meus irmãos, essa bem-aventurança ela é exigente. Por quê? Porque nesta bem-aventurança, Jesus, no sermão onde ele diz das bem-aventuranças, só dá o reino dos céus a duas pessoas, vamos dizer assim: os puros de coração e os pobres em espírito. Os humildes têm o reino dos céus. Sabe por quê? Porque Deus se fez humilde. Ah, padre, Deus se fez humilde sim, nasceu na pobreza, né, tadinho? Quando assumiu nossa carne, ele nasceu lá na grutinha, em Belém. Não é a humildade de não ter dinheiro, porque se nós fôssemos pensar assim, o menino Jesus não era da classe, vamos dizer assim, totalmente pobre, era da classe média. José era carpinteiro, tinha um ofício, não passava necessidade. Tinha um ofício, porque tinha que ralar, não tinha sobrando. Deus se fez humilde, porque Deus se esvaziou da sua divindade e assumiu nossa humanidade. E na nossa humanidade Ele viveu em tudo como um de nós. Ser humilde é saber viver bem com aquilo que tem, sem querer ficar buscando além. Olha, é o que está aqui em Filipenses 2:3. Nada façais por rivalidade ou vanglória, mas com humildade cada um considere o outro como superior a si, e não cuide somente do que é seu, mas também dos outros. E São Paulo continua: tende em vós os mesmos sentimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, existindo em condição divina, não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo obediente até a morte, e morte de cruz.
Veja a humildade de Deus, daquele de quem é o reino, consiste em fazer-se pequeno. Deus honra quem é pequeno. E aí São Paulo fala isso também, começando a leitura. Não é para a gente fazer as coisas por competição. Não é fazer as coisas para serem vistos, aplaudidos, ganhar reconhecimento. Mas é para fazer as coisas com a humildade que nos faz considerar o outro, até mesmo superior a nós. E aí eu quero terminar esta reflexão com 5 passos propostos por Monsenhor José Maria Pereira. Está até na internet, se não me engano, no site da comunidade Shalom. 5 passos para vivermos e alcançarmos a humildade. Primeiro passo: procuremos, na medida do possível, falar pouco de nós mesmos, dos nossos assuntos, daquilo que nos exaltaria aos olhos dos outros. Procuremos evitar sempre a ostentação de qualidades, de bens materiais, de conhecimentos. Veja, primeiro passo da humildade passa por o aniquilamento da nossa autopercepção, da nossa fala. Tem gente que tem necessidade de me desculpa assim, falar, né? Cantar garganta, contar vantagem naquilo que tira. Às vezes, só para aparecer. Começa a falar de umas virtudezinhas bobas, como se fosse algo de extraordinário. O filho dela é sempre o mais bonito, o mais inteligente, o mais estudioso. Ela é sempre mais saudável, sempre mais isso, mais aquilo. Vai num lugar, tira foto, e aí você já viu que essas pessoas que, na maioria das vezes, são soberbas e orgulhosas, quando alguém começa a contar algo que as fez feliz, ou que estava num momento de alegria, essas pessoas soberbas sempre têm algo melhor para dizer. É tipo se falasse assim, o Fábio chegasse e começasse a contar para mim: nossa, padre, eu aprendi essa música que é difícil de tocar. E aí o padre aqui no orgulho e na soberba diz: não, essa música é muito fácil. Eu, por exemplo, já aprendi tais e tais músicas, toquei assim, assim, assado. Com certeza a gente já conhece alguém assim, se não fomos nós mesmos. Ou então alguém que conta assim: sabe, Fábio, eu uma vez fui passear lá em tal lugar, e ó lugar bonito. Ah, você não viu nada, minha terra é muito mais bonita que esse lugar. Não, o que é isso? Não, isso aí é um lugarinho de nada. Porque precisa se exaltar, precisa ser sempre o centro das atenções. O primeiro passo da humildade é fechar a boquinha. Se eu fiz algo bom, meu filho, aprendi algo com minha mãe muito pequeno, desde muito pequeno. Quando eu chegava com as notas boas lá, quando eu fechava as provas, entregava a ela todo feliz: aqui, mãe, fechei a prova. Mamãe falava assim: você não fez mais que sua obrigação. E é verdade, não é para me desentusiasmar, porque às vezes a gente acha que nós precisamos ser elogiados por ser bom. E tem gente que só funciona na base do elogio. O Fábio, se o Fábio toca bem, e toca muito bem o teclado, é esforço, é mérito dele. Mas, me desculpa a tamanha franqueza, estou tomando do Fábio porque eu tenho uma certa liberdade para falar. Ele não está fazendo algo de extraordinário. Ele está sendo bom naquilo que ele se propôs ser bom. E isso, às vezes, nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar dentro de nós. E às vezes aceitar até mesmo as tarefas simples que nos são propostas. Achamos que precisamos todo dia alguém falar: nossa, como o padre hoje falou bonito. Não, padre, foi muito bom a sua homilia, foi muito boa a sua pregação, foi muito bom o seu retiro. Cuidado. Não
não fazemos o bem simplesmente para ser ganhado. E aqui está o primeiro segredo da humildade: parar de falar de nós mesmos, sabe? E aí não é para falar dos outros, é para falar do que realmente importa. Parar de se sobressair, de querer estar no lugar, de estar por cima da carne seca, sabe? Para dar espaço para o outro e para o grande outro que é Deus. O segundo passo para a humildade: aceitar as contrariedades com paciência, sem mau humor, oferecendo-se com alegria ao Senhor. Aceitar sobretudo as pequenas humilhações e injustiças que produzem na vida diária, pensando sinceramente: que é isso para que eu mereço? Veja, muita gente até dá conta de dar o primeiro passo muito bem, guarda lá a boquinha fechada, sabe que é bom e não fica falando, mas o segundo passo é difícil, né? Porque suportar com paciência, com amor, sem mau humor, as contrariedades da vida, me desculpa falar com franqueza, as encheções de saco, é difícil. É difícil a gente manter a paciência diante de alguém que está ali nos atazanando o dia inteirinho. E aceitar isso como um exercício de correção interna é só para os humildes. Se eu estou passando por aquilo, é porque Deus me permitiu passar por aquilo. E se Ele permite, Ele quer tirar um bem, até mesmo de um mal. Terceiro passo para a vida humilde: cuidemos de não insistir nas nossas opiniões, a não ser que a verdade ou a justiça o exijam. E empreguemos então a moderação unida à firmeza. Você conhece alguém que sempre tem razão, né? Eu conheço alguém. Tem gente que tem prazer em ter a última palavra. Os outros estão no debate, só a opinião dele é a verdadeira. Só a opinião dele é a certa. É incapaz de conviver com uma opinião contrária à dele, ou mesmo diferente. É doutor em quase tudo. Está longe de viver a humildade. Tem gente que enquanto não termina um assunto, não é o último a falar na conversa, não se dá por satisfeito. A gente precisa insistir em ficar caladinho, tem hora. E entender. E aqui, a esse passo, eu, Padre Felipe, te dou um outro conselho. O que eu vou falar realmente é relevante? Porque tem hora que a gente gasta muito palavra à toa, fala demais e desnecessariamente. O humilde não gasta palavra onde não tem necessidade. Quando a gente olha para o modelo da humildade, a Virgem Maria, pega a Sagrada Escritura aí e conta quantas vezes ela abriu a boca. Ela não falava desnecessariamente. A arrogância, meus irmãos, e a soberba é nutrida pela nossa palavra. E aí estava eu dizendo um conselho: passa por um filtro. Se a minha opinião tem realmente relevância, porque se não tem, é melhor ficá-la comigo. De nada adianta eu dar minha opinião, se essa minha opinião não está de acordo com a verdade, não for para causar uma justiça, ou não fará o bem ao outro. Tem gente que às vezes arruma umas roupas um tanto quanto mirabolante por aí. Vou dar esse exemplo de algo muito prático. Eu sei lá, achei que não ficou bom na pessoa. Eu não tenho obrigação de chegar perto dela e falar assim: mas que roupa feia. Se fosse eu nunca vestiria uma roupa dessa. Olha, a roupa dela não vai fazer a mínima diferença, nem na vida dela, nem na sua. Não vai ser a roupa que vai deixá-la mais perto ou mais distante de Deus. Se for isso, se for para aproximar de Deus, com caridade você pode fazer. Para que eu vou emitir minha opinião? Para me colocar no lugar de superior?
Quando às vezes a nossa opinião vem disfarçada de superioridade e falar assim, porque eu tenho condição de comprar roupas melhores do que estas. Eu conheço gente assim. Só pelo prazer de se sentir grande. Cuidado. Não insista na sua opinião. Opinião é opinião. Se for consultado, emita com prudência, com modéstia. Emita com cuidado. Quarto passo. Passemos por alto os erros alheios, desculpando-os e ajudando-os com uma caridade dedicada a superá-los. Cedamos à vontade dos outros, sempre que não esteja envolvido o dever ou a caridade. O orgulhoso não é capaz de abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade do outro. Sabe, um exemplo prático nisso? Vou dar um exemplo de equipe de música, de igreja. Canto de entrada, tempo da quaresma. Vou até aproveitar o Fábio, porque o frio aqui chegou junto com a noite. Nós estamos congelando, senão o dedo dele vai endurecer. Vá, Fábio, vamos agora cantar a missa de amanhã. É quaresma, Fábio. Que tal o canto de entrada? Aí o Fábio vai e fala assim, vamos escolher. Fala assim meu coração, vou buscar a tua face, Senhor, o teu semblante, não me escondas não, Senhor, o teu semblante, não me escondas não. E podia ser bonitinho na liturgia e encerrar o assunto, mas aí vem aquele membro do Ministério de Música e fala assim, esse aí não, vocês dois escolheram, a melodia não dá certo, isso aí está assim, arruma um defeito, está vendo? O fala não dá muito bem, porque o evangelho hoje está falando assim, escuta, tem nada a ver, mas sempre tem uma desculpa. Nós vamos cantar é aquele assim, por favor, ré menor. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. Aí pronto, definiu, chegou a verdade. No fundo, pelo orgulho, para falar assim, sou eu quem escolho, sou eu quem mando, é a minha vontade que prevalece. Não ia fazer diferença nenhuma, você fala assim, meu coração, o Senhor vem salvar o teu povo, mas é incapaz de aceitar, porque foi o Fábio que escolheu, porque foi o fulano que escolheu. Estou falando da equipe de música, para falar aquilo que às vezes é necessário para a gente aprender o dom da humildade. Às vezes é necessário a gente aprender a ceder à vontade dos outros, para a gente sair do centro, para a gente sair da nossa própria vontade. Se não faz diferença, meu irmão, vamos aprender a conviver com o diferente. Olha, aprender a valorizar a opinião, a vontade do outro. Ceder um pouquinho a nossa própria vontade, para que a vontade do outro apareça. O quinto passo concreto para a humildade que o Monsenhor José nos apresenta é: aceitemos ser menosprezados, esquecidos, não consultado nesta ou naquela matéria em que nos consideramos mais experientes ou mais rico em sabedoria. Fujamos de ser admirados ou estimados. Retifiquemos a intenção perante os louvores, os elogios. Devemos procurar alcançar o maior prestígio profissional possível, mas por Deus, não por orgulho e não para pisar nos outros. Gente, termina esse quinto passo lembrando-me de São João da Cruz.
São João da Cruz, quando teve a visão de nosso Senhor Jesus Cristo, mais no final de sua vida, Jesus falou assim: João, mas o que eu vou te dar em retribuição a tudo que você já sofreu por mim? E João pediu assim: Senhor, dá-me a graça de ser pisado e desprezado pelos homens por amor a ti. Esse pedido de São João da Cruz, desde o dia que eu tive conhecimento dele, marcou, feriu meu coração, sabe? Porque a gente quer o contrário, quer ser aplaudido, quer ser amado, quer ser grande. O humilde não se importa se está sendo amado pelos homens ou desprezado pelas pessoas. O humilde, para ele tanto faz fazer a própria vontade ou fazer a vontade do outro. Porque o humilde só tem os olhos voltados para o Senhor. É consciente, como Maria foi consciente, de que sem Deus ela nada podia fazer. É consciente de que na presença de Deus nós podemos ir mais longe. É consciente disso, meu irmão. E aí não busca mais a própria vontade, aceita ser esquecido. Tem pessoas que quando se aposentam entram em depressão, porque se sentem inúteis. Não que sejam inúteis, está vendo que a humildade é a verdade? Elas não são inúteis, mas passam a se sentir inúteis, porque as pessoas não lembram mais dela pelo valor profissional. E às vezes entram em crises existenciais profundas, porque confundiu a função com ela mesma. E acostumou-se numa soberba disfarçada de profissionalismo, a ser elogiado e a ser reconhecido pelo bem que fazia na profissão. O humilde aceita ser esquecido, mesmo com desconforto. O humilde aceita não ser consultado. E às vezes a gente faz questão de ter ciência de tudo, da nossa vida e da vida dos outros. Tem uma oração profunda da tradição da igreja e que virou canção e que eu convido você agora a rezar. A ladainha da humildade. Essa ladainha que você possa rezá-la nessa semana todos os dias. Reza e peça a Deus o dom da humildade. Do desejo de ser amado, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser estimado, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser procurado, livrai-me, Senhor. Do temor de ser humilhado, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser grande, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser adulado, livrai-me, Senhor. E como cantar é próprio de quem ama, por isso cantar é um modo de rezar mais intensamente. Rezemos. Do desejo de ser amado, estimado, procurado, livra-me, Senhor, do desejo de ser honrado, preferido e louvado. Livra-me, Senhor, do desejo de ser aceito, aprovado e adulado. Livra-me, Senhor. Oh, troca o meu coração orgulhoso e ferido
Jesus, manso e humilde, que diminua eu até desaparecer, que cresça tua graça em mim, reina em mim, Jesus, reina em mim, Jesus, reina em mim, Jesus, reina em mim. Do temor de ser humilhado, desprezado, rejeitado, livra-me, Senhor, do temor de ser esquecido, caluniado, injuriado. Livra-me, Senhor, do temor de ser escarnecido, ridicularizado. Livra-me, Senhor. Oh, oh, oh. Toca o meu coração, orgulhoso e ferido pelo teu coração, Jesus, manso e humilde, que diminua eu até desaparecer, que cresça tua graça em mim, reina em mim, Jesus, reina em mim, Jesus, reina em mim, Jesus, reina em mim. Jesus, a começar em mim, Senhor, quebra corações, para vivermos o dom desta humildade. Jesus, custa-nos sair do centro da nossa própria vontade, custa-nos rezar a oração que te pede ser desprezado, humilhado, difamado, custa-nos ser pequeno, mas Senhor, concede a mim e aos meus irmãos nesta noite, que agora rezam conosco, no momento em que eles rezarem, concede-nos a graça de ter um coração semelhante ao vosso. Sabe por quê, meus irmãos? A humildade nós só vamos conseguir perto do Senhor. E é com esta passagem que eu convido você a rezar, até mesmo com essa canção, pedindo a Ele um coração manso e humilde, porque viver com esse coração já não dá mais. Aliás, não dá para viver com um coração orgulhoso, arrogante, prepotente. Ele diz assim, Mateus 21, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vós. Pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu motivo você a rezar com aquela oração antiga. Aprendi com a minha avó, mãe da minha mãe, que me ensinou essa oração tão simples. Já rezei muitas vezes na vida,
E isso precisa ser para mim, Padre, hoje uma jaculatória diária. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Porque o vosso coração, Jesus, não buscou fazer a própria vontade. O vosso coração, Jesus, não alegrou-se no lugar onde chegou. Mas o seu coração, Jesus, foi um coração obediente à vontade de Deus, que aceitou as injúrias, aceitou os desprezos. Foi um coração que não quis ser adulado, mas foi um coração que soube amar. Foi um coração que não quis ser amado, mas é um coração que debruçou-se em amor por todos. Foi um coração que não buscava ser grande e por isso se tornou o maior de todos. Faz o meu coração semelhante ao vosso. Meu Jesus, venho a ti, aceita meu clamor e minha oração. Meu Jesus, estou aqui, preciso do carinho de tuas mãos, acariciando meu coração endurecido e machucado, que não sabe perdoar, fechado somente na razão está. Então ensina-me, Senhor, a amar E a entender que amar e a entender que para amar é preciso se humilhar. chegar no mesmo nível da terra. Jesus, manso e humilde de coração, viver com este coração eu não posso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, ajuda-nos a alcançar a humildade que está em Ti. Ajuda-nos a ter um coração semelhante ao vosso. Encaminhando-nos no final desta quaresma, Senhor, concede-nos a graça de ter em nós os mesmos sentimentos do Teu coração, mas entranhados todos na profunda humildade, de sabendo reconhecer quem somos, nossas virtudes, nossas luzes, que não são nossas, mas vêm de Ti, porque é mérito Teu. Saibamos viver bem com os nossos irmãos e irmãs e alcançar o Teu coração. Dá-nos a graça, Senhor, de vivermos bem este tempo presente, de nos propor a este caminho, de falar pouco de nós mesmos, de aceitar as contrariedades que a vida nos propõe com paciência, com resignação, de abrir mão da nossa opinião, de passar por alto pelos erros dos outros, desculpando-os, e de aceitar ser esquecido, desprezado, porque nunca somos esquecidos por Ti. Em Ti nós somos sempre ouvidos e acolhidos. Jesus, manso e humilde de coração, dai-me um coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, viver com este coração eu não posso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração
semelhante ao vosso. E o exercício espiritual para esta quinta semana da Quaresma vai ser ler. Agora eu termino lendo, mas você lê com calma na sua casa, meditar. Eclesiástico, capítulo 3, versículos de 20 a 22. Na Bíblia da CNBB está com o nome de Sirácida, que é o mesmo Eclesiástico. Eclesiástico ou Sirácida 3, 20 a 22. Você vai rezar com este versículo. Tira pelo menos 20 minutos depois de ter ouvido essa meditação. E estes versículos dizem assim: na medida em que fores grandes, humilha-te em tudo, e assim encontrarás graça diante de Deus. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que Deus revela os seus mistérios. Pois grande é o poder só de Deus, e pelos humildes Ele é honrado. Não procures o que é mais alto do que tu, nem investigues o que é mais forte. Pensa sempre no que Deus te ordenou. E não seja curioso acerca de suas muitas obras, pois não precisa ver com os teus olhos o que está escondido. Não te desdobres em perscrutar coisas supérfluas, pois já te foram mostradas muitas coisas que excedem a compreensão humana. Leia estes versículos e reza a oração que vai estar na descrição deste vídeo, que é a ladainha da humildade. De hoje até o nosso próximo encontro, todos os dias, reze esta ladainha da humildade e peça a Deus a graça de ser formado Cristo em ti pela santa virtude da humildade. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, a mãe e rainha da humildade, de São José, o seu castíssimo esposo, bem como de São João Crisóstomo, que tem nos acompanhado neste retiro, desça sobre vós, sobre o vosso propósito quaresmal e sobre o vosso coração, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bem-aventurados os que têm um coração humilde, porque deles é o reino dos céus. Felizes também os que têm um coração bem puro, porque verão nosso Deus. Bem-aventurados são aqueles que perdoam, porque sentirão o amor de Jesus. Sim, Jesus, agora compreendo o seu amor. Agora sei que o meu nome está gravado em suas mãos, pois você morreu por mim. Sim, Jesus, agora compreendo o seu amor. Agora sei que o meu nome está gravado em suas mãos, pois você morreu por mim.